Existem determinados lugares que são controlados por espíritos das trevas, sim. Simplesmente aqueles que estão em sintonia com a ação desses espíritos. Nós podemos citar alguns lugares que nós devemos evitar, se for pertinente ao processo de desenvolvimento interior. Ninguém pode falar o que nós devemos fazer, e sim a nossa própria consciência. É o nosso guia. É o que nos fará adquirir o aprendizado necessário para o nosso estágio atual. Somente a nossa consciência, a nossa própria conexão com a fonte, nos trará aquilo que precisaremos no momento certo, na hora correta. Gostaria de começar falando sobre os hotéis. Determinados hotéis, pelo fluxo e concentração da bioenergia das pessoas que se direcionam naquele local, possuem um magnetismo inferior, dependendo da situação. Em muitos casos, determinados quartos específicos possivelmente possam ter uma concentração desta energia prejudicial para o nosso bem-estar. E por isso, o recomendado, neste caso em específico, é concentrar uma energia ao redor de todo o ambiente, especificamente a energia amarelo-dourada, para que ela transmute e dissolva toda a carga deletéria inferior da pessoa que estava anteriormente. Nós precisaremos fazer isso, pois possivelmente há um fluxo de formas mentais, criações mentais do local. Nós não temos a informação do que ocorreu ali. Então, toda a situação, toda aquela concentração possivelmente pode influenciar o nosso campo, e realmente influencia. Se não utilizarmos os exercícios de movimentação energética para neutralizarmos aqueles fluidos e dissolvê-los ou transmutá-los, estaremos colaborando também com a nossa própria proteção. Se as pessoas elas não fazem isso, no momento em que elas vão repousar no leito e descansam, o corpo se desloca para a dimensão astral. Dependendo do caso, pode haver um fluxo e atividade de espíritos naquele ambiente, que também acabam se aproveitando das pessoas desavisadas que não possuem a consciência espiritual, sugam suas vitalidades, entre outras situações de assédio espiritual. É por isso que o estudante da luz, aquele que reconhece que determinados pontos, sejam eles quais forem, possui concentração de energia, seja energia boa ou ruim, é necessário que em determinados lugares haja uma influência. Nesses casos específicos de hotéis, até mesmo em uma nova casa, um novo ambiente, queremos nos mudar para lá. É importante que o processo de uma limpeza ocorra de uma forma precisa e realmente tenhamos a certeza de que as energias presentes ali foram transmutadas e dissolvidas para que elas não influenciem em nosso bem-estar. Existem determinados lugares que possuem uma alta concentração da atividade desses espíritos. Eles se aproveitam dos próprios encarnados, que também estão em plena sintonia com seus interesses, e assim influenciam negativamente estas pessoas para que elas continuem sendo uma ferramenta para seus próprios interesses. Querendo ou não, espíritos são seres humanos desencarnados. Não há diferença. O que nós somos hoje, nós seremos no processo do outro lado. Apenas deixaremos este veículo, esta roupa de lado,
e continuaremos com a nossa consciência, com tudo aquilo que ansiamos. Algumas culturas nos dizem que precisamos dissolver e controlar os desejos mais primitivos pertinentes à matéria, pois eles são a causa do sofrimento e do apego a este plano. Lugares como motéis, bares, boates, ou tudo que haja uma intensa concentração de paixões e fluidos densos ligados ao eu inferior, os seres das trevas administram e também se comprazem destes ambientes. São ambientes que basicamente poderiam ser descritos analogamente como baterias concentradas. São lugares onde eles adquirem suas energias, pois já não estão mais no estado da matéria e que precisam desta energia gerada pelo processo de interação fisioquímica. A energia materializada, o biomagnetismo, o magnetismo animal, é de grande valia para estes seres, pois lhes faz sentir as mesmas sensações como se encarnados estivessem, e por isso eles buscam isto como ouro. Esses lugares fornecem a eles aquilo que eles precisam, pois os encarnados que ali estão vibram na mesma frequência, nos mesmos interesses que eles, ligados à matéria. Pouca consciência espiritual possuem, e isto não é uma crítica, é somente um estágio de evolução. As pessoas que ali estão se comprazem nestas atividades, e nós não deveremos julgar, e sim entender o processo e, possivelmente, se desejarmos, evitarmos estes lugares e estas situações. Muitos se enganam achando que é somente em determinados lugares físicos que estas energias e estas operações por parte desses seres se concentram. Isso não é verdade. Energia atua independente de espaço ou de tempo. Se, deliberadamente, consumirmos conteúdos relacionados a estes tipos de atividades, seja filmes, séries ou entre outras coisas, estaremos fomentando também esta operação e atividade. Ver um filme de terror, por exemplo, logo antes de ir dormir, como nossa consciência estará impregnada ou impressionada com determinadas formas mentais. Isso possivelmente pode nos colocar em estreita conexão com seres que vibram nesta mesma frequência, ou até mesmo criar formas mentais devido à ideoplastia que se está se concentrando em volta destes conteúdos. Alguns seres podem até mesmo se apresentar conforme aquilo que observamos em determinados filmes para nos tirar do equilíbrio, dependendo de como aquilo exerceu o impacto sobre o nosso ser. Por isso é importante evitar determinados conteúdos, determinadas séries, filmes e informações que possivelmente possa nos colocar em estreita conexão com estes níveis de vibração inferior. Devemos ter o discernimento e saber sobre tudo aquilo que abaixa a nossa sintonia, nos põe apartados desta conexão crística e remover da nossa realidade, se desejarmos manter uma frequência, uma estabilidade pacífica, e assim nós evitamos ataques, repercussões negativas, desequilíbrios variados em nossa realidade. Muitas pessoas não entendem o porquê determinadas coisas dão errado, sendo que elas mesmas criam isso em suas vidas, consumindo determinadas condições em suas realidades, que mesmo que elas possam achar que não possuem nenhuma ligação
assim uma ligação. Uma área influencia a outra, pois tudo está interconectado. Devemos evitar sair para determinados lugares, para o trabalho, qualquer lugar que venhamos a frequentar, com uma atitude melancólica ou com a raiva e nutrir estas energias inferiores. E por quê? Porque quando estamos nessa baixa frequência e nos deslocamos para cá e para lá, estamos mais visíveis a estas entidades que vibram neste mesmo estado. E é por isso que muitas pessoas possam sofrer determinados assaltos ou coisas do tipo, porque elas não elevam sua frequência e não se preparam energeticamente antes de saírem de suas casas. Isso precisa ser feito. Elas precisam adquirir um estado de frequência positiva e tranquila e não se preocuparem com nada. Neste estado de tranquilidade, elas poderão até mesmo receber intuições dos seus mentores que as dizem: não saia neste momento, evite este caminho, vá para o outro. Neste estado de paz, de tranquilidade, de harmonia, que precisa ser adquirido em nossa vida. Este estado é adquirido quando nos concentramos mais no nosso ser interno e negligenciamos mais as situações do externo, não dando tanta energia ou ênfase ao eu exterior. O eu interior deve predominar acima da condição exterior, independente da situação, pois é o interior que cria, é o interior que está condicionando. Meus irmãos, espero que vocês tenham entendido e assimilado estas informações. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre lhes guiando.